Olá, Cristo ressuscitou, aleluia! Né? Que alegria, irmãos, quarta semana da Páscoa, quinta-feira, Evangelho de São João, capítulo 13, de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes falou: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que comigo come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, criais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, este evangelho de São João, ele é tão profundo que nós poderíamos falar de muitas coisas. Mas há uma que me chama atenção e que eu queria partilhar com vocês. Jesus fala da traição de um apóstolo, de um discípulo imediato dele. E diz que os avisa antes para que, quando acontecesse, eles não se escandalizassem, pudessem crer que Jesus é. Pois bem, irmãos, quantas vezes nós vemos tantos discípulos de Cristo errarem? Quantas vezes nós vimos ao longo da história da igreja erros? Às vezes pessoas importantes da igreja, papas, bispos, religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos, pessoas de liderança, não só no nosso tempo, mas ao longo da história inteira. Esse é o mistério do nosso pecado, simbolizado numa figura muito interessante, Judas Iscariotes. Lembremos que Judas Iscariotes, ele é apresentado nos evangelhos sinóticos como aquele que se tornou traidor. Ele não nasce traidor. Ele foi escolhido depois de Jesus rezar uma noite inteira. Lembremos-nos, Jesus o amou, né? Judas estava na hora da instituição da Eucaristia. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus amou a Judas. Mas Judas entrou, né, na lógica do pecado e, mesmo convivendo tão próximo a Jesus, errou. Pois bem, meus irmãos, em muitas circunstâncias isso vai se repetir na história da igreja, já se repetiu, mas também é verdade que em muitas circunstâncias isso se repetiu na nossa história de vida. Nós sempre gostamos de pensar em Judas Iscariotes como um outro discípulo, o traidor. Mas, na verdade, quantas vezes também nós não ocupamos este lugar? Né? Quantas vezes também nós, que comemos o pão, que é o corpo de Cristo, né, também não traímos o Senhor? Assim, meus irmãos, é preciso que a gente pense também nos nossos pecados e que nós não nos escandalizemos. Jesus disse de maneira muito bonita no Evangelho de hoje: desde agora eu vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo, não se preocupem, não se escandalizem do pecado de ninguém, né? Não se escandalizem do pecado de um papa, não se escandalizem do pecado de um bispo, não se escandalizem do pecado de um padre, não se escandalizem do pecado de uma liderança importante da comunidade, não se escandalizem do pecado de ninguém, mas não nos escandalizemos, irmãos, também do nosso pecado. Ou seja, não permitamos que o nosso pecado se transforme numa pedra de tropeço, né? O escândalo é uma pedra de tropeço, né? Quando o erro do outro, ou o meu erro, me faz tropeçar e tirar os olhos de Cristo, o problema já não está mais no outro, mas está em mim, que me escandalizei do erro do outro. Porque lembremos, o mistério do amor de Deus que ultrapassa em grandeza todas as coisas. Pois bem, pensemos um instante, nós já nos escandalizamos do pecado de membros da igreja, de cristãos? Nós nos escandalizamos do nosso pecado? Será que nós já pensamos assim? Não irei mais à igreja por causa do pecado de tal pessoa, ou não irei mais à igreja por causa do meu pecado. Cristo disse
antes dos nossos pecados acontecerem, antes da experiência de Judas acontecer nele, mas também em nós, né? Porque de alguma forma nós também somos Judas, para que nós, quando isso acontecêssemos, ao invés de nos afastar, nos aproximássemos ainda mais. Quanto mais o nosso pecado, ou o pecado dos outros, querem nos afastar de Deus, mais nós devemos desejá-lo. Hoje eu queria brindar a nossa humilde reflexão com algumas palavras de São Leão Magno Papa, o 45º Papa da Igreja. Nascido, ele foi Papa no ano de 440, mais ou menos, e morreu em 461. E São Leão Magno, nos seus sermões sobre a paixão, falando de Judas Iscariotes e, portanto, também de nós, diz assim: porque não foi em vão que na cruz o Senhor orou nesses termos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E São Leão Magno fala a Judas: tal remédio não teria ignorado nem a ti, Judas, se tivesses procurado refúgio na penitência, a qual te teria reconduzido a Cristo e não incitado à força, com efeito dizendo: pequei entregando sangue inocente, persististe na impiedade da tua perfídia, porque no momento do lance supremo da tua morte, lembremos, os evangelhos narram que Judas se enforcou, não acreditastes em Jesus Deus e Filho de Deus, mas somente em Jesus homem de nossa condição. Terias comovido sua misericórdia se não tivesses negado a sua onipotência. Estas palavras de São Leão Magno trazem algo muito bonito. Quando eu não perdoo ao outro pelo pecado do outro, ou quando eu não me perdoo pelo meu pecado, atenção, eu não estou dizendo que o outro não merece perdão, que eu não mereço perdão. Eu estou negando a onipotência de Deus. Eu estou dizendo que Deus não tem poder para perdoar ao outro e não tem poder para perdoar a mim. Quem se escandaliza do pecado de outrem ou de si, na verdade, se escandaliza achando porque Deus não é todo-poderoso para perdoar. Pense nisso e confiemos as nossas vidas na misericórdia de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.